Fala, galera bonita do Brasil grandão! Aqui Cláudio Nazajon para mais uma live da Empresa Vendável. Hoje falando sobre dependência. Na verdade, vamos falar sobre independência, ou usando as palavras do jargão Empresa Vendável, vamos falar sobre autonomia. E o foco aqui é: não dependa de você mesmo para fazer bem feito. Eu vou contar algumas experiências minhas nas quais eu me independizei dessa necessidade de estar presente em qualquer coisa que eu queria que estava bem feita, porque você limita. Quando a gente depende de nós mesmos para fazer alguma coisa bem feita, nós limitamos a nossa capacidade de atuação. Então eu vou contar um pouco por que isso é importante, por que isso é problemático, por que é importante resolver isso, e principalmente quais são as ferramentas que nós temos à disposição para não depender de nós mesmos para fazer bem feito. Beleza? Deixa eu ver quem é que está aí. A gente começar aqui a tarde de terça-feira, aqui no sul do Brasil, fazendo um solzinho gostoso, mas com frio de morrer. Eu tô aqui com janela fechada e calefação ligada, para você ter ideia. Cleverton Ferrigolo, Homem Voador, boa tarde. Coal Decor, Ítalo Matos, sempre presente, Bruno, Juan Carlos, legal Juan, Maristela, boas-vindas. Coal Decor já foi, Dejarde, Cleverton, buenas, MND, não sei o que é MND. Então, vamos nós, olha só. Primeiro deixa eu contar uma experiência aqui, que acho que é importante a gente entender. Que o fato da gente não ver as coisas não significa que elas não estejam lá. Eu tive na fronteira do Brasil com o Uruguai na semana passada. Aliás, antes disso, eu aluguei um apartamentinho aqui na Serra Gaúcha. E aqui no meu living tem um mapa do mundo com o nome dos países estilizados. Deixa eu até mostrar para você. Vou mostrar o mapa aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar o mapa para você ver. Tchum. Ó, o mapa é esse aqui, né? Então, esse mapa aqui, você repara, ele tem o nome dos países estilizados de acordo com o tamanho. Então, você tem Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, Brasil, Argentina. Cadê o Uruguai? Não tem Uruguai. Aí você diz, é porque o país é muito pequenininho e não cabe. Mentira! Porque, ó, aqui na Europa tem até Montenegro, ó. Cadê Montenegro que eu vi aqui? Montenegro é um país do tamanho de Sergipe, menos até. Tá tudo ali, a Europa tá toda ali. Mas o Uruguai eles não botaram. Então, assim, eu tava olhando para esse mapa e cheguei à conclusão, se eu não conhecesse o mapa, eu diria, pô, o Uruguai não existe. Porra, mas existe, eu tive lá. Então o fato dele não estar no mapa não significa que não exista. Ele apenas não está no mapa. Nessa mesma linha, alguns dias atrás, e fui para a fronteira. E a estrada de Porto Alegre para o Chuí, ela tem uma característica que é o seguinte: é fazenda de gado para tudo que é canto. Aliás, só tem fazenda de gado. A estrada é boa, mas é meio entediante até, porque você só vê fazenda, é uma fazenda atrás da outra, aí os gadinhos lá comendo pasto. E eu fui, são 10 horas de viagem, eu cheguei lá à noite, né? Então eu cheguei lá, fiz o que eu tinha que fazer, tá? No dia seguinte eu pego a mesma estrada de volta. E assim, na ida, como eu te disse, depois que escureceu, ficou chato, porque não tinha nada na direita, nada na esquerda. E assim, é nada mesmo. Inclusive eles avisam, ó, próximo posto só daqui a 40 quilômetros, próximo posto só daqui a 50 quilômetros. É um deserto de fazendas. Mas na volta, eu vim de manhã. E qual não foi a minha surpresa, quando a uns 100 quilômetros mais ou menos da fronteira, eu de repente destoa daquele panorama de fazendas e aparece uma fazenda de ventiladores gigantes, aquelas usinas eólicas, né, aqueles cataventos de Itu, um atrás do outro, uma maravilha da engenharia, todos rodando a velocidades diferentes, um negócio assim de parar para você ver. Então uma coisa que estava fora do contexto e que apareceu
mas só apareceu porque estava de manhã. Quando eu fui na ida, à noite, eu não vi. Não tinha como ver porque não estava iluminado. Então, mais uma vez, o ponto é, o fato da gente não ver não significa que não está lá. Às vezes, quando você volta no dia seguinte com o sol, você vê uma coisa que não via na sombra. E eu trago esse ponto porque quando nós dependemos de nós mesmos para fazer alguma coisa, nós podemos deixar de ver situações que outros poderiam ver. Ou nós estamos tão embebidos, estamos tão concentrados, estamos tão dentro daquela coisa que a gente não vê coisas que nós veríamos se a gente parasse para pensar. Sabe quando você vai dormir? Aquela situação em que a gente não está dormindo ainda, mas também não está muito acordado, tá com a cabeça relaxada, e aí você lembra de alguma coisa. Eu já durmo agora com um bloquinho na cabeceira, porque eu já sei que esse é o momento que eu lembro das coisas. Então quando você está quase dormindo, que a cabeça relaxa, e você diz, opa, esqueci tal coisa, aí você vai lá e anota. Ou quando está tomando um banho, né, aquele chuveiro quente, relaxante, diz assim, lembrei, né? Eu não levo caderninho para o chuveiro, mas 3x4 eu lembro de coisas que eu tenho que sair molhado para não esquecer. Então, quando você está muito concentrado em alguma coisa, dificilmente você vai ter condições de pensar fora da caixa. E tem até um ditado para isso, né? Quem está muito ocupado trabalhando não tem tempo para fazer crescer, para pensar no negócio. Quando a gente fica na operação, quando a gente depende de nós para fazer bem feito alguma coisa, a gente não tem tempo de planejar como essa coisa pode ser melhorada, não tem tempo, não tem condições de avaliar de fora alguma coisa que está sendo feita. Então, a dependência no dono para fazer alguma coisa bem feita tem alguns inconvenientes. O primeiro inconveniente é que você não consegue crescer, porque se depende de você para fazer bem feito, então você só tem 2 mãos, é o que você conseguir fazer em 2 mãos 24 horas num dia. E eu garanto a você que por mais mal feito que seja, 100 pessoas fazendo mais ou menos vão fazer muito mais do que você fazendo muito bem. Então, quando eu pego um taxista e o cara me diz que não deixa ninguém pegar no carro dele, porque as pessoas não dirigem o carro dele tão bem, não cuidam do carro dele tão bem, quando eu tenho intimidade, quando o cara é legal, eu falo. Quando não tenho, eu simplesmente penso. Digo, mas você só consegue dirigir 10 horas por dia. Se você fizesse 3 turnos com outros 2 motoristas, o carro ia rodar 24 horas por dia. E mesmo que você tivesse que gastar um teco a mais na oficina mecânica para dar manutenção no carro, a diferença de faturamento compensaria amplamente o custo. Então, desde que você não considere o seu carro como um bichinho de estimação, se você considerar o seu carro, no caso do carro do taxista, como uma máquina de fazer riqueza, então, cara, mesmo se ele não for tão bem cuidado como você cuida dele, se as pessoas cuidarem minimamente dele, e se você tiver uma oficina fazendo a manutenção, então ele, como máquina de fazer riqueza, vai construir muito mais riqueza do que você sozinho dirigindo aquele carro. E você pode ter uma frota de 10 automóveis, de 100 automóveis, de 1000 automóveis, coisa que você não poderia dirigir sozinho. Isso se aplica a qualquer negócio. Posso estar falando de uma clínica odontológica, posso estar falando de uma marcenaria, posso estar falando de uma loja, posso estar falando de qualquer coisa. Se você depende de você mesmo para fazer bem feito, você não consegue crescer. Nada de errado com isso. Se você está satisfeito com o seu resultado atual, se você está satisfeito com a sua carga de trabalho atual, então beleza. Conheço muita gente que morreu feliz sendo ele mesmo o dono do seu negócio. Agora, se o seu objetivo é construir riqueza, e aí com riqueza não falo só de dinheiro não, posso estar falando de benefícios à humanidade. Eu dou sempre o exemplo do McDonald's, né? Se os irmãos McDonald's tivessem continuado sendo o olho do dono que engorda o boi, né? Os únicos caras que cuidam da lojinha, nós até hoje não conheceríamos o McDonald's, a não ser que tivéssemos ido para Springfield, na Califórnia. Agora, precisou o Ray Kroc entrar e dizer, não,
Aqui tem mais gente que pode se beneficiar do Big Mac. Tem mais gente que pode se beneficiar do McLanche Feliz. Tem mais gente que pode se beneficiar. E aí criou a maior rede de restaurantes do planeta. E talvez, e eu digo talvez porque não conheço o original, o Big Mac que a gente come hoje numa franquia qualquer não seja tão bom quanto o Big Mac que os irmãos McDonald's faziam no início. Mas ele é suficientemente bom para criar a maior rede de restaurantes do planeta e difundir as coisas boas que o McDonald's tem. Então, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, essa é a vantagem de você considerar a sua empresa como uma máquina de construir riqueza e não como um bichinho de estimação. As coisas boas que você oferece. Eu tenho um mentorando, o Roberto, que ele tem uma marcenaria de alto padrão. O cara é muito bom no que ele faz. Então, enquanto a empresa dele é só ele tem um limite para onde ele pode chegar. Mas na hora que ele começa a considerar a empresa dele como uma máquina de construir riqueza e transforma isso numa empresa vendável, ele consegue escalar. E amanhã nós podemos ter empresas, podemos ter a empresa dele, né, prestando serviço para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E outras pessoas podem se beneficiar dos benefícios de qualidade, de cuidado com o cliente, enfim, de tudo de bom que ele oferece na marcenaria dele. A mesma coisa se aplica ao seu negócio. Seja lá o que for que você faz. Enquanto você quiser estar presente para fazer bem feito, você está limitando a possibilidade do mundo ter acesso ao que você tem de melhor. Na hora que você diz, opa, peraí, de repente esse barbudo careca tem razão. Se eu começo a pensar em hobby como hobby, sábado e domingo, sabe? Eu faço costela. Tem um cara que participava das lives que ele faz costelas. Aqui no sul, inclusive. Ele faz costela. Ele tem uma costelaria. E ele que cozinha a costela. Cara, quem está no Rio nunca vai conhecer a costela dele, porque ele não vai conseguir fazer costela no sul e no sudeste ao mesmo tempo. Agora, na hora que ele passa a pensar, opa, a minha costela feita por mim é perfeita. Vou continuar fazendo para minha família aos sábados e domingos. Mas na costelaria eu preciso colocar outras pessoas para fazer a costela. Para eu poder ter 100 costelarias, 50 costelarias, 5.000 costelarias. E não depender de mim para fazer bem feito. Então o seu papel como dono é montar a estrutura, é montar os indicadores de desempenho, é montar os processos. São os 5 pilares do valor. É a vocação, entendeu? Onde é que você é melhor do que os demais. É a autonomia. É construir um time que possa fazer bem feito sem precisar de você lá a toda hora participando. É lucratividade, entender quais são os produtos e serviços mais lucrativos. Existem ferramentas para você identificar onde é que você é mais lucrativo. É organização. É como é que você organiza a sua empresa. Eu tenho 12 métodos para você avaliar a melhor organização para determinadas ações. E a recorrência, que é você criar receitas previsíveis e recorrentes em qualquer negócio. Mesmo que não sejam assinaturas, são receitas que, como você sabe como o mercado vai se comportar, você consegue planejar e prever. Então esses 5 pilares são os pilares da empresa vendável, são os que permitem a você sair da operação e tirar férias de 30 dias sem precisar ligar para o escritório, que é o nosso principal indicador de desempenho. Eu, quando começo o programa, e eu vou começar um agora dia 2 de agosto, quando eu começo o programa de empresa vendável, o nosso principal indicador é como é que eu faço o cara tirar férias de 30 dias sem precisar ligar para o escritório. Hoje, para quem está no meu grupo de mentoria, hoje tem sessão e nós vamos falar sobre o desafio 4 horas. Eu lancei um desafio, que era o desafio de delegação. Nós vamos ver qual foi o resultado disso daí. Então, para quem está no grupo de mentoria, hoje tem sessão. Para quem não está, fica assistindo as lives. No dia 2 eu vou abrir um novo seminário. E no dia 9 eu abro as inscrições para a nova turma do Empresa Vendável. Então, por enquanto, continuamos aqui nas lives de 12h15, nesta conversa aqui agora no sul do Brasil, mostrando como construir empresas vendáveis. Se você tiver alguma dúvida, pode botar aqui no chat.
Se tiver algum comentário, alguma crítica, sugestão, e eu, João, 85 do bem feito funciona para expandir. É isso aí. Qual decor? 85% do bem feito. E menos também. Na verdade, qualquer coisa com volume, 10% também serve. Porque 10%, se você tiver 11 pessoas fazendo, você já tem 110% do que você poderia fazer. Então, é isso, né? Cleverton Feigolo, o homem voador. Para quem não fez Empresa Vendável, vale o investimento. Ele foi um dos membros do Empresa Vendável 2. Obrigado, Cleverton. Obrigado pelo depoimento. Então é isso aí, galera. Continuamos aqui. Amanhã, 12h15, tem mais. E para quem está no Empresa Vendável Max, hoje tem sessão às 20 horas. Nos vemos, então, amanhã, 12h15. Um abraço a todos e até a próxima.